Olá meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Dilson Cravo, sou da Caratec Automação e conforme nosso combinado, estou aqui hoje para falarmos sobre os 4 passos para ser bem sucedido nas aplicações de servomotor. Vamos lá? Primeiro passo, defina o modo de trabalho. Isso mesmo, quando você adquire um servomotor, não importa a marca, a maioria dos servomotores ele vem de fábrica com as 3 opções de modo de trabalho. E quais são esses modos de trabalho? Modo torque, modo velocidade e modo posição. Ou seja, o que é o modo torque? Quando você tem como objetivo fazer o controle do torque na sua aplicação. O importante é você ter o torque ajustado, o torque correto. É o que você quer realmente mensurar. Você quer avançar uma determinada peça até atingir um torque definido. Esse é o modo torque. Ou em desbobinadeira e bobinadeira, quando você tem bobinas, você quer controlar o torque, você quer controlar a tensão, o tensionamento ao longo do processo, então você usa o servomotor no modo torque. Segundo modo de operação, velocidade. Qual que é o objetivo? Você ter o controle preciso, afinado da velocidade. Você define, dá o target da velocidade e o servomotor vai funcionar garantindo que vai estar sempre na linha da velocidade pré-definida. Todo sistema de malha fechada, de controle, vai estar nesse momento atuando para manter a velocidade constante. Mesmo que você varie o torque, mesmo que você coloque mais peso na ponta do eixo, ele vai elevar a corrente e vai manter a velocidade constante. Esse é o modo velocidade. E por fim, o terceiro modo de trabalho é o modo posição. No modo posição, nós usamos normalmente os sinais de pulso e direção ou através de uma escrita de streaming serial, na qual nós definimos o posicionamento, nós definimos o quanto que você quer que o servomotor avance e ele vai ter todo o sistema de malha fechada controlando a posição para te dar toda a repetibilidade necessária à sua aplicação. Então, passamos para o primeiro slide que nós definimos o modo de trabalho, ou torque, ou velocidade, ou posição. Avançando, se nós estamos trabalhando no modo velocidade, no modo torque, muito provavelmente você vai utilizar uma entrada analógica. E os servomotores têm uma entrada analógica de menos 10 a mais 10 volts, na qual você pode setar os ranges, pode setar o fundo de escala para definir quanto equivale ao 10 volts. 10 volts equivale a 2.000 RPM e menos 10 volts equivale a menos 2.000 RPM, ou seja, 2.000 RPM sentido anti-horário. Modo pulso e direção significa quando você está no modo posicionamento, você tem um CLP que está gerando um trem de pulso, uma frequência, é um CLP sempre as transistor que tem uma frequência de no mínimo 10 kHz, ou 100 kHz, ou 200 kHz seria a ideal. E a quantidade de pulso que você gera no CLP, em função da resolução do servomotor, define o posicionamento. Ou seja, se eu tenho um servomotor ajustado a uma resolução de 20.000 pulsos por volta, 20.000 pulsos por volta é 20.000 ppr, e eu tenho uma frequência a 20 kHz, eu estou mandando essa frequência 20.000 pulsos, ou o servomotor vai dar exatamente uma volta. E em qual velocidade? Se é 20 kHz e é uma resolução de 20.000 pulsos, eu tenho a velocidade de uma rotação por segundo. Se eu quero aumentar a velocidade, o que eu faço? Eu aumento a frequência. Se eu estou a 40 kHz, a uma resolução de 20.000 pulsos por volta, eu tenho 40.000 por 20.000, eu tenho exatamente nesse momento 2 rotações por segundo de velocidade, 120 RPM. E assim, sucessivamente, nós temos desse modo o controle através de pulso e direção, que é um dos modos mais tradicionais de se controlar um servomotor. Vamos agora falar também da possibilidade de você controlar o servomotor através de streaming. Você fazendo programação ou você alterando variáveis dentro do driver. E uma das comunicações mais tradicionais é o Modbus. O Modbus não vai servir para uma comunicação
rápida, na qual você quer sincronismo entre eixos. Não, o Modbus vai servir quando você tem um EHM, quando você tem um CLP e você quer escrever a variável do CLP direto no driver, ou a variável da EHM direto no servomotor, no CLP. Ou seja, você está definindo, nesse caso, um setup do posicionamento. Não é um posicionamento ao longo do processo, porque a resposta dele não é tão rápida. Pode demorar até 9 milissegundos. E 9 milissegundos em alta velocidade pode significar um atraso bem significativo. Por isso que o Modbus se utiliza para você enviar parâmetro para fazer o setup da máquina, o setup do teu processo. Se quer realmente velocidade, sincronismo, aí uma das melhores opções que tem no mercado hoje é a EtherCAT. O tempo de ciclo é de 250 microsegundos, muito rápido. Nesse caso, nós podemos ter sincronismo entre eixos. Podemos ter 64 motores e mandar um único... E a cada scan você mandar informações diferentes para que eles se ajustem, para que eles se posicionem rapidamente. É o modo de operação mais rápido quando você quer realmente sincronismo entre eixos. E não ficando muito atrás, e também muito popular, é a CANopen. Numa CANopen, o tempo de ciclo regula em torno de 1 milissegundo. Agora, quando nós temos 4 eixos, eu tenho um CLP em CANopen controlando 4 servos motores em sincronismo, eu posso levar até um tempo de 2 milissegundos para fazer esse scan, essa nova atualização da posição. Ok, então nós falamos de 3 tipos de comunicações: o Modbus, a EtherCAT e a CANopen. Agora, vou te apresentar o modo de operação PR. O que é o PR? É quando você não quer que o servomotor, o servodrive, dependa de um CLP externo. Você quer que ele tenha uma programação feita anteriormente, programada, e que ele funcione standalone, armazenada na memória dele. Esse é o modo PR. Aqui tem um exemplo, eu posso definir determinadas velocidades, determinadas posições, e no ASDA A2, que é o modelo da nossa referência nesse caso, nós temos até 64 posições que podem ser pré-definidas, feita uma receita, uma rotina, e a partir de um único bit na entrada digital, ele executa as rotinas internamente armazenadas. Eu posso chamar receitas, eu posso chamar posições diferentes a partir de combinações de entradas digitais diferentes no servo drive. Combinado? Esse então é o primeiro passo para a gente definir e sermos bem sucedidos na aplicação dos servomotores. O primeiro passo é defina o modo de operação que você realmente deseja. O segundo passo é calcular a inércia do sistema. Muitos engenheiros pecam nas suas aplicações porque nós vamos direto calcular o torque, ignoramos muitas vezes a primeira peneira, que é passar pelo cálculo de inércia. Nesse caso aqui estou mostrando um exemplo que criei aqui, na qual estamos simulando uma esteira. Nessa esteira eu tenho polias de alumínio de 50 milímetros, eu tenho o peso que eu calculei que das 300 gramas dessas polias, uma massa sobre a esteira de 15 kg, e nós vamos calcular qual que é a inércia desse sistema. Para calcular a inércia, não vou entrar aqui a questão como se calcula a inércia. Hoje vários softwares de modelamento já te dá a inércia calculada, então eu já vou direto aqui no resultado. Veja que nesse resultado ele calculou a inércia e me deu uma inércia movida de 101 kg/cm² e um torque de apenas 0,785. Legal. E aí que acontece o grande erro. Se nós olharmos apenas o torque, podemos pensar um servomotor pequenininho de 400 watts, que um servomotor de 400 watts, ele é 1,2 Nm, já atende a aplicação. Será?
Será mesmo? Não. E por que não? Porque a inércia calculada é muito alta. E como que eu sei se a inércia calculada é alta? Eu sei porque eu devo olhar no catálogo do fabricante do servomotor e buscar na coluna de inércia qual que é o valor do momento de inércia do rotor do servomotor. Nesse caso, eu peguei um servomotor de 400 watts e a inércia calculada, a inércia rotórica é de 0,277 kg, metro quadrado vezes 10 menos 4. Essa é a inércia que eu achei no catálogo. Tá. Se você tem nesse momento a inércia calculada que você achou através de um software de modelamento e você também tem a inércia rotórica, a inércia do servomotor, vamos agora fazer a relação da inércia. Momento da inércia movida deu 101 kg centímetro quadrado. A inércia motora deu 0,277 km, 10 menos 4. Então, se eu faço a inércia movida dividida pela inércia motora, me dá uma relação de 361 vezes para 1. Ou seja, uma relação de inércia extremamente alta. E aqui eu faço uma pausa. Quando nós falamos de sistema de precisão de servos motores, é muito importante que a inércia calculada esteja sempre abaixo da referência de 10 para 1. E se aqui deu 361 para 1, está muito alto. O que isso significa na prática? Significa na prática que você não vai conseguir ter precisão, você não vai conseguir ter controle do teu processo. Muito provavelmente vai te dar alarme de sobrecarga. E como que a gente pode ajustar a inércia do sistema? Duas maneiras. Ou eu coloco um servomotor muito grande que é inviável economicamente, ou eu modelo colocando redutores para que a redução sirva do alívio da inércia. Nesse caso, eu vou considerar um redutor planetário da Calatec, redução 10 para 1. E qual é a função do redutor? Vamos lá? Para a gente avançar, vamos entender quais são as três funções do redutor. Obviamente, reduzir a velocidade, aumenta o torque na mesma relação da redução. Se eu tenho um servomotor de 2 N e um redutor de 10 para 1, eu vou ter 20 N na saída, vezes a eficiência do redutor. Mas a terceira característica dos redutores é você também reduzir a inércia ao valor quadrático da redução. O que isso significa? Se eu tenho uma redução de 10 para 1, 10 ao quadrado é 100. Desse modo, eu passo a uma nova relação de inércia com o redutor. A minha massa movida é a mesma, porém, o J rotórico do motor também é o mesmo. Porém, como eu agreguei um redutor planetário, eu vou fazer novamente a conta, reduzindo em 100 vezes a inércia movida. Então, os 361, que era a relação de inércia anterior, dividido por 10 ao quadrado, vai dar apenas 3,61 para 1. Maravilha! O que significa que estamos numa relação de inércia abaixo de 5 para 1. Seu sistema vai funcionar perfeitamente, com alta precisão. Passando pelo segundo passo, vamos já para o terceiro passo. Calcule o torque do sistema. Também aqui para calcular o torque do sistema, eu vou direto no gráfico na qual nós tínhamos antes 0,87 Nm. Uma vez que eu estou utilizando o redutor 10 para 1, ele vai reduzir 10 vezes o torque do motor. Então, basta apenas um torque de 0,087 Nm. Esse é o torque necessário para essa aplicação. Calculamos o modo de trabalho, definimos o modo de trabalho, calculamos a inércia, equilibramos a inércia, ajustamos o torque, dimensionamos o torque corretamente. Vamos agora checar o quarto passo, que é a velocidade. Aqui vamos modelar na qual nessa esteira eu necessite ter um deslocamento de
100 mm num tempo de 250 milissegundos. 100 mm em 250 milissegundos significa uma velocidade cruzeiro de 500 mm por segundo. Já calculando, levando em conta as polias, levando em conta a redução, eu sei que no motor vai exigir uma rotação de 1920 RPM. Então, eu já tenho todos os dados que eu preciso para especificar corretamente o servomotor. Agora, o que eu faço? Eu olho lá na curva de torque versus velocidade. Esse pontinho, essa curva, melhor dizendo, lilás, significa meu torque nominal. É o torque nominal. E a curva vermelha é o torque de pico. É o quanto ele pode elevar caso tenha necessidade. O pontinho lilás aqui é o torque que eu preciso durante o torque nominal, durante a velocidade cruzeiro. Após ele acelerar, qual é o torque que eu vou ter na aplicação? É um torque de 0,29. E eu tenho disponível nesse motor 1,25 Nm. Bom, e durante a aceleração eu tenho mais energia, eu gasto mais corrente, eu elevo meu torque, porque eu tenho uma massa em velocidade igual a zero e quero elevar rapidamente a 1920 RPM. Como meu tempo de aceleração é muito pequeno, eu tenho o chamado torque de pico. E nesse caso, o torque de pico calculado é de 0,68 Nm para um motor que me está dando disponível 2,34. Ou seja, está bem com um fator bem de segurança. Se por acaso os 15 kg for mais pesado, eu vou ter torque sobrando. Se por acaso eu não quiser 500 mm por segundo, lá no final eu precisar um pouco mais de velocidade, não há problema. Eu vou conseguir mais velocidade. Está bem dimensionado. E aqui então nós chegamos finalmente às especificações dessa aplicação de uma esteira com polias sincronizadoras de 50 mm com uma carga de 15 kg. Nesse caso, considerando 500 mm por segundo, ou melhor, que um deslocamento de 100 mm em 250 milissegundos, eu vou ter os seguintes itens. Servomotor de 400 watts, ECMA C20604, o driver ASDA A2. Eu escolhi um modo que tem o PR, no qual posso usar standalone e definir qual que é o ciclo de trabalho que eu quero e mando apenas um bit para que ele avance, sem necessidade de ter um CLP mandando um trem de pulso, um CLP mandando uma frequência. Basta o CLP mandar um bit para executar. Os respectivos cabos de potência de encoder e finalmente a redução 10:1. Ou seja, meu amigo, é assim que se define, é assim que se especifica certos motores. Primeiramente, definindo qual é o modo de trabalho. Depois, calculando a inércia. Depois, calculando o torque. E finalmente, a velocidade. Eu sempre brinco, são as 3 peneiras. A primeira peneira sempre da inércia. Só depois que vamos analisar o torque e só depois que vamos analisar a velocidade. Simples? Ok. Se parece complicado, não se preocupe. Manda sua aplicação para nós da Calatec. Tá aqui os nossos contatos. Curte a gente lá no Facebook, LinkedIn, no Insta e tem aqui meu e-mail edilson@calatec.com.br. Sou especialista em automação e controle. Manda sua aplicação que teremos o maior prazer de especificar corretamente e fazer você alcançar o sucesso na sua aplicação. Muito obrigado e até a próxima. E não deixe de colocar aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida que eu estarei respondendo. Obrigado.